Da história de vida. Você gosta de histórias de força, de superação? Então a história de hoje do Cuida Cuida vai tocar o seu coração. Se você imagina uma pessoa aos 17 anos, a história da Raquel. 17 anos de idade, a Raquel Gonçalves, ela foi diagnosticada com uma doença autoimune, uma daquelas doenças raras que não tem cura. E essa doença deixou ela sem andar e ela nem conseguia falar direito, além de outras tantas limitações e além, inclusive, de um diagnóstico que era desanimador de depressão. A Raquel mora aqui em João Pessoa e é a história dela que você vai conhecer agora no Cuida Cuida do Povo na TV. Quando a gente entra no consultório da doutora Raquel, a gente não tem a ideia do quanto ela já teve que superar milhares de situações para poder chegar até aqui e hoje ajudar milhares de pessoas do Brasil inteiro. Hoje, como psicóloga, ela é um exemplo e passa para essas pessoas tudo o que ela já passou com maestria e a arte do recomeço. Tá no ar o Cuida Cuida no Povo na TV. A história dessa mulher com 33 anos de idade é uma história de recomeço, de levantar, dar a volta por cima e seguir a vida. A gente está aqui com a Raquel, que hoje está com 33 anos. Mas o caminho para chegar até aqui no seu consultório, trabalhar como psicóloga, não foi nada fácil, não é, Raquel? A gente fala sobre superação, as pessoas não têm a menor ideia do que você já passou. Você foi diagnosticada com uma doença autoimune, como é que foi o processo? Então, foi um processo muito longo, né? Um processo que eu precisei manifestar o desejo de sair de lá. Aos 17 anos, eu fui diagnosticada com miastenia gravis, que é uma doença rara, neuromuscular. Ela é causada pelo enfraquecimento dos músculos, né? Então, a pessoa que tem miastenia, lentamente, ela vai perdendo a força dos músculos do corpo. E eu era muito novinha, tinha 17 anos, perdi a continuação da vida naquele momento. E aí, em menos de um ano eu fiquei sem andar e sem conseguir falar, não tinha força para conseguir elaborar as palavras. E aí comecei uma sequência de tratamentos para a miastenia. Como ela é uma doença rara, até ser diagnosticada eu demorei um pouquinho. Assim, realmente, né, concretizar o diagnóstico. Você passa por vários médicos até um suspeitar que seja miastenia. E aí eu comecei, junto com a miastenia, a manifestar depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico. E isso era o que impossibilitava que eu viesse a melhorar da miastenia. Comecei uma sequência de tratamentos e, junto com isso, a depressão me matava cada dia mais. Eu era uma pessoa que eu não tenho vergonha de assumir. Eu amo, inclusive, dizer isso, porque várias pessoas também sentem isso. Eu tinha muito preconceito de assumir que estava sofrendo com depressão junto com a miastenia. E essa não aceitação me impedia de avançar no meu tratamento. Até que um dia, eu fazendo tratamento para o meu problema de saúde, para a miastenia, uma amiga sugeriu: Raquel, por que você não faz terapia apenas para você se adaptar à sua nova realidade de cadeirante e tal. Eu, para agradar a amiga, fui fazer terapia. E as pessoas têm um certo preconceito em relação à terapia, a psicólogos. Eu não sou maluco, isso é coisa de doido, não vou gastar dinheiro com isso. Mal sabem elas que é salvador e libertador, não é? Eu não sabia que no dia que eu entrasse naquele consultório, eu iria mudar a minha vida. Eu fiz terapia durante 2 anos e esses foram os 2 anos que eu agradeço todos os dias, porque a psicóloga me possibilitou voltar a sonhar, voltar a viver, a ter planos, a enxergar a vida com outros olhos. E eu comecei a sonhar de novo. Inclusive, para o tratamento da miastenia, eu comecei a me dedicar mais. Então, as fisioterapias, a fonoterapia, tomar medicação, fazer os tratamentos de internações que eu fazia todo mês no Ceará, onde eu me tratei. Então, assim, eu vi que eu podia viver. E no dia que ela me deu alta, que eu comecei a ver com ela o plano de vida que eu tinha feito para mim, eu olhei e eu entendi, a minha missão é aqui. Eu tinha que ter passado por tudo isso para que hoje eu possa entender que eu quero fazer na vida das pessoas o mesmo que a psicóloga fez por mim. Agora vem cá, muita gente que tem fé tem aquele pensamento de eu tô sofrendo, eu tô aqui cadeirante, mas Deus quis assim, você foi na contramão disso, porque você manifestou o seu desejo de voltar a andar, de ter uma vida normal. E quando foi que você entrou nesse processo de, olha, eu vou levantar dessa cadeira e vai ser agora? Como é que foi? No momento em que você finalmente se livrou da cadeira e falou, olha, eu não preciso mais dela, como é que foi?
quando eu saí daquele papel de vítima. Eu era coitadinha, a doentinha, todo mundo tinha pena de mim e ali era o meu lugar. Eu nasci para sofrer, era a minha prova eterna, então eu estava me submetendo àquilo. Beleza, eu saí desse papel. Comecei a investigar, a ler, a estudar e descobri imensos casos de pessoas que também se regeneraram de doenças graves, acidentes, regeneraram inclusive coluna quebrada de acidente grave. Pessoas que deram a volta por cima, e foi me espelhando nessas pessoas que eu falei, ué, se com elas deu certo, comigo também dá. E eu comecei a visualizar, mentalizar as possibilidades de eu andando, fazendo minhas coisas sozinha. E eu falei, aqui é o meu lugar e é aqui que eu tenho que estar. Eu não sou vítima, eu sou sobrevivente dessa situação toda. Eu venci. Agora, Raquel, quando a gente vê a situação em que a gente se encontra, a gente não tem que aceitar. Ah, é assim mesmo, minha vida é essa, é assim que vai ser. Deus quis assim. Não é bem assim que as coisas funcionam, não é? No momento em que você vislumbra uma realidade para você, para qualquer pessoa, é absolutamente possível, não é? Deus nos deu livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que nós podemos chamar de escolhas, que fazem com que a gente escolha todos os tempos. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente está fazendo escolhas, e eu posso escolher o que eu quero ser da minha vida. E isso não é fantasia, não é ilusão, não é conto de fadas, é ciência, é técnica, é neurociência, é psicologia comprovada, exemplos e testemunhos de pessoas que tudo que eu quero eu torno real, desde que eu me esforce para isso. Essa é a intenção aqui do Cuida Cuida no Povo na TV, é mostrar histórias assim, de que é possível, o poder é seu e está dentro de você. A gente não pode assumir aquele papel de coitadinho, de achar que, Deus quis assim. Você tem o poder e esse poder está dentro do seu coração. Eu acredito em você. Histórias assim a gente sempre vai mostrar aqui no Cuida Cuida no Povo na TV.